Oi, gente, tudo bem? Diretamente hoje da sétima série, o meu amigo, meu irmão, Breno, de muito tempo, né? Porque a gente acabou de estudar faz muitos anos, então, sétima série foi muito tempo. Pode colocar uns 10 anos aí. Uns 10, mais de 10 anos, eu acho. Com certeza, mais de 10 anos. Aí o seguinte, o vídeo de hoje ele vai ter uma meta de like. Se esse vídeo atingir, eu vou botar pouco, viu? Se esse vídeo atingir 20 likes, o Breno volta aqui pra eu fazer uma maquiagem nele. Eita, tô lascado já. Vai considerar. Então, gente, curtam bastante esse vídeo. Aumenta esses likes. Aumenta esses likes aí que... 20 aí... 20 likes, Breno. Ah, é muito pouco. O meu canal é pequeno, eu só tenho 117 inscritos. Bota 100. Um de 100 Não, então vou botar 30 likes. Pronto. 30 likes. Eu subi 10. Se esse vídeo bater 30 likes, o Breno volta aqui e eu faço uma maquiagem nele. Aí os próximos, se vocês quiserem ele de volta, vocês vão ter que curtir mais os vídeos para poder a gente fazer alguma coisa bem dinâmica. Então, vamos lá. Hoje é um maquia e conta. Eu vou me maquiar, mas o Breno que vai contar a história. A gente vai contando aqui junto. De como foi que a gente se conheceu de verdade, né? Porque a gente se conheceu na escola, mas a gente não tinha intimidade. Então, se você quer saber como é que foi a nossa história, continua assistindo o vídeo. Enfim, gente, a gente não tinha muita intimidade antes do trabalho na escola. Mas aí uma professora passou um trabalho, acho que era de ciências. Exatamente, né? Tailena, o Breno lembra até o nome da professora. Bem que não lembro. Agora vocês não me perguntem que eu não lembro não. Aí ela passou um trabalho de 5 páginas. 5 páginas, mas em cada página devia ter umas 15 questões. Então foi quase um livro que a gente fez, só de tarefa. E o Breno chegou aqui em casa. A gente nunca tinha se visto ainda sem a farda. O Breno tava sem sapato, que o sapato dele era uns 2 dedos de altura. Então, quando o Breno chegou em casa, ele tomou um baque quando ele me viu. Que eu era um pouquinho maior que ele, né? Tava vendo a cara do constrangimento, né? Diga aí. Sentar com você, olhar assim pra você. Oxi, isso é tu mesmo. Rapaz, mano. Então, que tá amiga dessa, que precisa de amiga, né? Pessoa está com você, parece a altura. Não, mas eu não insultei com ninguém por causa da altura. Você... Eu ri. Acho que eu me senti também, né? Você riu. Ele ficou bem sentido porque ele pensava que ele era maior do que eu. Não, esse era o sapato enganava. O sapatinho enganava. Aí nessa parte eu não tenho culpa. Então, o Breno chegou e me viu um pouquinho maior do que ele. Maior que ele, eu tava de saia, eu acho, uma chinela havaiana normal. E o Breno de chinela também, a Kenner dele, que ele andava de Kenner, disso eu lembro. Na época ele andava de Kenner. E que era assim o auge, querido. Na época Kenner era pra quem tinha dinheiro. Pulseira de prata. Pulseira de prata, anel de prata. O Breno andava todo cheio de prata, sabe? Pra quem acha que só nego que tem cara de ladrão, o Breno andava branco, mas era estilo pirangueiro. Sai, mosca. Que era branco, viu? Aí, ó, lembra aí, ó, cara, não lembra. Ele era branco, gente, ele era branco. Pálido. Mas ele não tá mais porque agora ele tá trabalhando no sol. E na época o Breno não trabalhava no sol. O Breno trabalhava à noite, lá no Irmão. Numa pizzaria. Diabo de mosca. O Breno trabalhava numa pizzaria. Que ele passou muito tempo trabalhando lá. E quando ele chegou aqui, quem tava aqui... Ou o Romulo chegou depois? O Romulo chegou depois. Cheguei primeiro. Chegou primeiro ou chegou depois? Eu cheguei primeiro. Tu chegou primeiro. Logo depois o Romulo chegou aqui em casa.
que é outro irmão meu, mas que é muito pouco provável vocês verem aqui no meu canal. Mas o Rômulo chegou depois e eles dois se conheciam justamente lá do irmão, porque todos os dois tinham trabalhado lá. A gente trabalhado lá, né, na época. Eu conheci o Mesma função. Rômulo da igreja, que eu frequentava de cidade, que era Templo Central, que, enfim, lá no Jardim 2. Então eu conheci o Rômulo de lá. E o Rômulo veio pra cá, pra casa, que ele vinha, que a gente ficava conversando, que era de praxe. O Breno também vinha logo depois que a gente pegou a intimidade, né? O Breno também passou a frequentar minha casa, a gente conversava, ficava na calçada até tarde, falando besteira, sabe? Não tinha muito o que conversar, mas graças a Deus que eu sempre andei com gente que prestasse. Apesar de andar feito marginal, mas ele prestava. Fora que ela queria me abandonar não, viu? Pra quem passava mal, quem andava de ônibus. Não era, né? Como é que foi? Um dia que a gente foi na praia encontrar uns amigos. A gente foi uma vez na Beira-Mar encontrar com dois amigos meus, dois conhecidos meus. E o Breno não andava de ônibus, o Breno só anda de bicicleta até hoje. Até hoje. O Breno só anda de bicicleta. Isso aí que eu quebro recorde. Ele for é bicicleta. Pra onde vai? Então ele andou de ônibus e ele tava passando mal, tava lá o Breno. Não me sentindo bem não. E eu vou mudar pra outra cadeira, né? Porque vai que tu vomite. Não aconteceu não, tá? Deixa que não aconteceu não. Foi que a gente, nesse dia aí, foi descendo igual também e vinha uma férias. Nesse dia da praia, a gente chegou muito tarde. E não tinha mais ônibus, não tinha mais rota de ônibus pra nossa casa. Então a gente pegou um corujão, que é assim que chama. Antigamente era o corujão. Era o corujão, os ônibus da madrugada, já depois de 11 horas. A gente pegou esse corujão e a gente veio lá do Iguatemi pra cá, que é uma distância muito boa. Eu não sei falar exatamente, mas tu deve saber. Uma base, o quê? 3 km? A gente veio a pé, já bem tarde da madrugada. 3,5 km. Minha mãe só não brigou mais comigo porque ela sabia que eu tava com o Breno e que ele não era uma má pessoa. Que ele era uma pessoa boa. Por isso ela não brigou comigo tanto. Entendeu? Mas que ela brigou porque eu cheguei tarde. Já levou uns cagaçozinhos. Mas no dia, voltando a fita pro dia do trabalho da escola. O Breno chegou, a gente pensava que não ia fazer muita coisa, mas depois a gente viu que a gente também tinha que copiar. Além das perguntas, a gente tinha que copiar, além das respostas, a gente tinha que copiar as perguntas. Que mosca chata. Digamos que um trabalho de uma semana, terminou uma noite. A gente teve que fazer uma noite, porque a gente não sabia que tinha que copiar. Correria. Pensa. Sai daqui era o quê? 1h da manhã? Mais de 1 hora. A gente tinha que estar na escola no outro dia para poder entregar o trabalho. E ficou o Breno e o Rômulo procuravam as respostas. E eu copiava as perguntas e as respostas para a gente poder conseguir terminar. E revezava um pouco também, né? Não tava doendo, inventando. Aí às vezes o outro pegava para copiar, né? Porque ninguém é de ferro. A mãe fez café. Eu que sou cafezeiro aqui, tá? Ela aqui não toma café não. Por isso que eu era acho branca, que o assim. Rômulo também tomava, não era café? Tomava. Acho que tomava. Só naquela hora. Pra todo mundo conseguir se manter acordado, eu acho que até eu dei uns goles no café, Realmente. porque a gente tava com muito sono. Então a gente tomou café e foi madrugada dentro, era comida, a mãe procurava fazer algum. Não me lembro se a gente jantou especificamente naquele dia, mas Acho não, foi só um cafezinho empanado. Acho que foi. Alguma coisa a gente comeu. Ficou beliscando aos poucos ali. E no outro dia tinha que estar cedo na escola, porque não podia deixar de entregar. A gente ainda deixou de fazer algumas questões. A gente não conseguiu achar resposta para tudo. Mas... o principal estava feito. Eu acredito que ela viu pelo esforço da gente. E a gente ganhou quanto? Uns 8,5. Mais ou menos isso. Apesar de não terem todas as respostas. Eu até imaginei, rapaz, não acredito não. Passar a noite todinha esforçando que faz aqui, copiando, procurando, tendo sono, na base de café. Como é que pode? Acordar cedo no outro dia. Aí ganhei, vale a pena. Vale a pena o esforço. Valeu, gente. Melhor que o zero. Melhor que o zero e porque... E outro, né? Que permaneceu aqui.
A minha amizade começou foi ali plantada, né? Hoje criaram raízes, né? 7 anos pra cá. E hoje aqui estamos. Até hoje, aí, Aqui mais de estamos. 10 anos. 10 anos, né? Aí, todo esse tempo a gente ainda tá assim junto, por altos e baixos. Teve outra história que uma pessoa chegou pro Breno pra dizer que eu não gostava que ele vivia na minha casa. Aí o Breno parou de andar aqui em casa. Eu achando que fazia falta, né? Quando aparecer. Imagina a alegria da pessoa dessa. Por- Nem imaginaria isso, né? Porque ele pensava que a pessoa tava falando a verdade. Que eu realmente tinha dito que ele me perturbava muito, que ele vivia aqui em casa. Mas que eu não falei nesse sentido. Mas da nossa amizade mesmo, dele andar aqui em casa, que pra mim não era uma coisa ruim, não. Até porque a minha mãe, ela não deixava eu estar indo pra casa dos outros. Então, era mais fácil os meus amigos virem aqui na minha casa. E já teve muitos amigos, né? Eu já fiquei na calçada com o Igor, com o Eric, Matheus, o Luquinhas, a Cintia, a Alice. As meninas sempre vinham pra cá pra casa, que a gente ficava na calçada conversando. E assim ia. Então depois a gente teve que esclarecer. Aí eu disse, por que tu não perguntou pra mim? Em vez de ficar pensando que eu não gostava que tu viesse aqui na minha casa. E depois disso a nossa amizade só cresceu cada vez mais. E se a gente tiver algum problema um com o outro, a gente chega pro outro e procura conversar pra saber Fica a dúvida. Nunca aceitar histórias de terceiro, tá? de terceiros. Isso é ciúme. E que isso é muito importante em qualquer relacionamento da sua vida, seja amizade, seja namorado. Em vez de saber por terceiro, você tem que saber pela própria pessoa. Chegar pra conversar e resolver as coisas. E esse foi o vídeo, gente, com o meu amigo Breno. Prazer em conhecê-lo aí, né? Turma aí Pra da... quem não conhecia, agora conhece um pouco mais da minha história. Um dos meus amigos da escola que permaneceu, que não foram muitos, mas que a gente sempre se ajuda. A gente sempre tá aqui um pro outro, toda vez que a gente precisa. Enchendo muito o saco também um do outro, Mas é normal, isso é fato. com os apelidos, besteira, sabe? Mas se vocês também quiserem mais histórias minhas e do Breno, a gente tem muitas histórias ainda para contar. Tem dos diversos aniversários que ele já viu aqui na minha casa. Na surpresa de madrugada que eu vim aqui também tive. Teve a surpresa de madrugada que a gente preparou para ele. Então tem muitas histórias, porque a amizade é assim, amizade longa. A gente tem muitas histórias, muitas coisas boas para se lembrar, graças a Deus. Alguns desafios também. Alguns desafios. Tolerar. Mas a gente está sempre, a gente sempre teve muito um pro outro. Ele sabe que ele pode contar comigo pro que ele precisar, assim como eu sei também que eu posso contar com ele. É um irmão que a vida me deu, que Deus me deu e que eu sou muito grata pela vida dele. E vocês não esqueçam que a meta de likes é 30 likes. Ai. Se vocês quiserem que o Breno volte aqui pra fazer uma maquiagem nele, eu faço ele até tirar essa barba aqui, ó. Ai. Então vocês comentem muito aqui embaixo o que foi que vocês acharam das nossas histórias. Se vocês têm um amigo, irmão assim que nem a gente. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijo. Até a próxima. Até a próxima, que vai ter a próxima. Certeza, né? Muito pouco like.